Olá, você sabia que a primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia está lá em Gênesis 3:9, quando Deus chama por Adão, quando Deus procura Adão. E quantas vezes nós confundimos esse chamado com aquilo que nós vamos servir, com aquilo que nós vamos fazer. Não exclui essas coisas, mas nós precisamos entender que o nosso primeiro chamado é para um relacionamento com Deus. Desde o princípio e em toda a Escritura, nós vemos um Deus que convida o seu povo, a cada um de nós, de forma pessoal, para um relacionamento profundo, como amigo, como está escrito, já não chamo servos, mas o chamo amigos. E quantas vezes nós confundimos tudo isso e caímos em coisas que nos afastam de Deus, quando nós achamos que estão nos aproximando, e muitas vezes queremos conquistar até o favor de Deus, ou o amor do Senhor com aquilo que nós fazemos. Mas não é isso que a Escritura nos diz. Então hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre relacionamento com Deus, sobre o nosso chamado, sobre o nosso servir na igreja, como muitas vezes nós caímos até mesmo em abuso espiritual por não entendermos de verdade o Evangelho para aquilo que o Senhor nos chamou. E é sobre isso que eu quero falar: relacionamento com Deus, abuso espiritual, serviço chamado, e também sobre o dízimo, de forma clara de como a Escritura realmente nos fala sobre isso. Fica no vídeo. Eu fiz algumas anotações aqui para esse vídeo, mas a minha intenção é falar de forma um pouco mais pessoal, em uma conversa próxima com quem for assistir, até mesmo conselhos que eu gostaria de ter ouvido mais cedo, sabe? Por mais que eu tenha escrito aqui algumas coisas que me ajudarão a falar um pouco sobre tudo que está no meu coração, tudo que o Senhor colocou no meu coração para falar, eu quero falar mesmo como uma conversa, sabe, pessoal? E contando um pouco do meu próprio testemunho, para que vocês possam entender. Eu cresci num lar cristão, fui criada num lar cristão, e eu tenho lembranças de eu muito pequena, sabe? Desde os meus 3 anos, eu comecei a acompanhar o meu pai nos lugares que ele ia ministrar. E quando eu fui crescendo, na igreja que eu estava, naquilo que nós chamamos de igreja, eu comecei a servir, a ir para outros lugares para cantar, acompanhando ali os líderes. Desde muito pequena, eu tenho mesmo essa memória de eu participando de tudo na igreja, sabe? Ou no prédio que nós chamamos de igreja, e em congressos, em conferências. E acredito que tudo isso foi muito importante. Porém, eu lembro que demorou um tempo para eu entender que o verdadeiro chamado do Senhor para mim era para um relacionamento pessoal com o Senhor. E eu cresci achando que tudo que eu fazia não era suficiente. Talvez pela exposição não completa do Evangelho, sabe? Porque no Brasil, aonde eu cresci, muito do que eu ouvi foi recortes do Evangelho e não verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E essa pregação incompleta do Evangelho nos leva a um não conhecimento do Senhor. E, por consequência disso, um não entendimento da nossa identidade no Senhor. Então eu não cresci entendendo que, cara, era pela graça do Senhor que eu tinha acesso a Ele. E todos os meus esforços, tudo aquilo que eu poderia fazer, nunca seria suficiente para comprar o amor de Deus. E ali, por volta dos meus 17, 18 anos, Deus colocou, assim, algumas pessoas na minha vida. Eu lembro de uma pessoa, uma irmã que eu levo muito no meu coração. Ela me deu meu primeiro plano de estudo bíblico, né? E eu comecei a estudar a Bíblia ali, não como... Tem um avião passando aqui. Não como eu faço hoje, sabe? Assim, esporadicamente, mas comecei a ler a Bíblia e comecei a procurar passar tempo com o Senhor, a passar tempo em adoração com o Senhor. E eu fui crescendo ali aos poucos no conhecimento de Deus. E eu lembro que a primeira vez que eu li Enoque, a história de Enoque em Gênesis, e eu estava montando assim um pequeno sermão para uma palavra que eu ia dar num culto de oração na igreja. E me impactou muito, sabe, ver que Enoque andou com Deus.
e que Deus o tomou para si, porque ele andou tão perto de Deus, que esse era o desejo do Senhor, é que nós fôssemos amigos dele, que não só cumpríssemos protocolos, ou que fôssemos na igreja de domingo a domingo, mais uma vez não excluindo nada disso, eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas que Deus me chamava para um relacionamento íntimo, no meu dia a dia, no meu ordinário, quando eu ia trabalhar, quando eu estava cuidando da minha casa, quando eu estava servindo a minha família, quando eu estava cuidando do meu corpo na academia, que Deus desejava andar comigo e ter um relacionamento pessoal comigo. E tudo isso mudou a minha mente, sabe? Quando eu me mudei do Brasil para Portugal, foi assim no meio de uma pandemia. A pandemia tinha começado e todas as igrejas estavam fechadas. Só para vocês entenderem um pouco melhor. E ali eu entrei em uma certa crise, sabe? Porque eu estava acostumada a estar muito na igreja. E o Senhor me levou a passar mais tempo com Ele. Algo que eu já tinha começado a fazer, algo que eu já tinha, assim, iniciado mais no Brasil de forma mais direitinha, né? Como posso dizer, no meu dia a dia. Porém, em Portugal, o Senhor me levou a um nível mais profundo nisso, sabe? De conhecimento do Senhor, no conhecimento das Escrituras. E isso mudou a minha identidade, porque a partir do momento que a gente conhece a Deus, a identidade que nós temos nele também é revelada a nós, sabe? E eu me apaixonei de forma mais profunda por Jesus. E é isso que o Senhor nos chama, sabe? A gente não pode esquecer que o Senhor nos chama para um relacionamento profundo com Ele. Congregar é muito importante. O apóstolo Paulo fala, né? Não deixei de congregar como alguns. É muito importante a gente estar em comunhão, em espírito, com a igreja de Cristo, com aqueles que professam o nome de Jesus. Afinal, nós somos um corpo. Mas, infelizmente, o que nós temos visto pessoas, infelizmente eu conheci pessoas que estavam muito acostumadas a ir, a estar na igreja, a servir na igreja, mas elas não tinham um relacionamento com Deus e uma vida nas escrituras, uma vida de oração, e elas se afastaram do evangelho, sabe? Elas se afastaram desse lugar, talvez que elas nunca conheceram, de uma intimidade com o Senhor. E aí que nós caímos em algo que é muito perigoso, porque Jesus, ele disse, né, que naquele dia muitos chegarão a ele dizendo: Senhor, em seu nome eu fiz. Eu expulsei demônios, eu profetizei, e o Senhor olhará e falará: afasta-se de mim, porque eu nunca te conheci. Então não é apenas nós conhecermos ao Senhor, e isso começa primeiramente, acredito eu, através das Escrituras. Eu acredito num encontro pessoal com Deus, sim, mas o Senhor se revela na Escritura, é a palavra dele. E nós não podemos nos perder desse lugar, sabe? E infelizmente o que eu tenho visto, e até mesmo que eu vivi, infelizmente em alguns lugares, é as pessoas confundindo tudo isso, sabe? E eu tenho visto muito testemunhos de pessoas que têm passado por certos abusos espirituais. E, infelizmente, há uma pregação do evangelho que não é completa, sabe? Nós precisamos voltar às escrituras e ao evangelho de Jesus, e não ao evangelho dos homens. Talvez você tenha ouvido que você vai conquistar o favor de Deus ou o amor de Deus por aquilo que você faz. É claro que eu não estou dizendo das nossas obras que todos aqueles que são salvos realmente em Jesus. O fruto, nós temos o fruto, né, de uma vida que glorifica ao Senhor. Eu estou dizendo no sentido de você querer fazer, do seu muito fazer, você achar que é isso que vai conquistar o Senhor. Infelizmente, nós vemos muitos líderes se aproveitando disso, sabe? Pessoas que têm amado mais a placa da sua igreja
vamos dizer, do prédio, né, que a igreja somos nós, mais a placa da sua denominação do que realmente as pessoas e o evangelho de Jesus. Líderes que muitas vezes cobram uma lealdade a eles e não ao Senhor. Talvez o evangelho que você ouviu é muito baseado na antiga aliança do Antigo Testamento, em que usam aquele modelo de Moisés e de Josué. Mas algo que me encanta nessa história de Moisés e de Josué é que a Bíblia fala que Moisés se ausentava da tenda, porém Josué ficava. Então Josué não acompanhava Moisés para todo lugar. Josué, ele amava a presença de Deus. Então nós precisamos entender que a antiga aliança, ela é sombra do que viria, sabe? E nós precisamos viver hoje no Evangelho de Jesus, entendendo sim que a Bíblia é a nossa regra de fé, o nosso firme fundamento, mas que a antiga aliança era sombra do que viria. E dentro de tudo isso, muitos acabam explorando pessoas, escravizando pessoas, sabe? Não pregando que, talvez até pregando, mas não vivendo. Não levando pessoas aos pés de Jesus, não fazendo discípulos de Jesus, mas discípulos deles mesmos. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus não te salvou apenas para que você esteja de domingo a domingo na igreja, no prédio da igreja, que nós erradamente chamamos de igreja. Não apenas para você servir tanto a ponto de você não ter tempo para sua família, a ponto de você não ter tempo para descansar. E eu acredito que se você pensa que o serviço na igreja é mais espiritual do que o seu trabalho secular, entre aspas, você está totalmente errado, você não entendeu o evangelho. Porque a partir desse momento que eu tenho a consciência da presença de Deus, que eu vivo um relacionamento constante com o Senhor, enquanto eu trabalho, enquanto eu estou no ônibus, enquanto eu estou na academia, eu tenho essa comunhão com o Senhor e que eu estou servindo a Ele, porque a Bíblia também fala, tudo que fizer, faça para a glória de Deus, eu estou servindo a Ele da mesma forma. Tudo que eu fizer fora do prédio, que nós chamamos de igreja, é um ato de serviço, é um ato de adoração ao Senhor. Talvez você tenha ouvido isso na sua igreja, mas na verdade o que eles vivem é diferente disso que eles pregam, sabe? Se há uma certa cobrança para que você esteja em tudo, se há um certo peso, se você começou a servir em alguma coisa, você viu que a sua agenda não está dando, e aí você foi falar que não dava mais para servir por um tempo nisso que você tinha pegado, por exemplo, e você vê que começam a te olhar estranho ou começam a te excluir, eu quero te dizer que o Senhor não colocou esse peso sobre você. Às vezes nós até nos enganamos, sabe? Porque é uma conversa tão bonita, parece tanto amor, tanto cuidado, mas a Bíblia fala que os lobos estão em peles de cordeiros, sabe? E às vezes nós até desconfiamos daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos sentindo, no sentido de isso não tá certo, mas parece que é tanto amor, é tanto carinho, então a gente vai deixando. E a Escritura nos diz que nós devemos julgar todas as coisas, julgar à luz da palavra. Então, por mais que você esteja em uma confusão de pensamento, porque eu acredito que o inimigo use tudo isso para trazer muita confusão à nossa mente, e dessa forma tira a nossa clareza. É difícil até ter discernimento daquilo que nós estamos ouvindo ou sentindo, mas você precisa voltar para a Escritura, porque Deus nunca vai nos falar nada que esteja fora da Escritura. E julgar todas as coisas a partir do que a Bíblia diz. E aqui eu quero deixar alguns exemplos. No dízimo, por exemplo, é uma das coisas que são mais deturpadas hoje no nosso ambiente religioso, é o dízimo. Eu já ouvi pessoas usando, né, alguns exemplos do Antigo Testamento, dizendo que o dízimo já existia antes da lei.
E pegam ali o exemplo de Abraão, que ele pegou os despojos, né, da guerra, daquela batalha que ele teve e deu dízimo para o sacerdote e rei de Salém, que era Melquisedeque. E também o exemplo de Jacó, que ele fez um voto com Deus, ali também até no sentido de barganha, que era um pouco comum. E são dois exemplos isolados no Antigo Testamento que nós não podemos usar como doutrina. E também não foi uma ordenação do Senhor, foi um ato voluntário. Você também pode já ter ouvido sobre aquele texto de Malaquias, né? Quando falam que estão roubando do Senhor porque não estão dando o dízimo, o sustento à casa do Senhor. Quero deixar bem claro que eu não sou contra você abençoar, ofertar, estar ali contribuindo ativamente na igreja na qual você faz parte. Porém, eu quero deixar bem claro que nós não podemos usar exemplos isolados da Bíblia, ou até mesmo ali práticas do judaísmo para colocarmos como uma obrigatoriedade nos nossos dias. Nós precisamos entender que hoje nós vivemos pelo Espírito para um relacionamento com o Senhor, pela graça de Deus, e a partir de um coração grato é que nós entregamos ao Senhor, entende? E voltando ao texto de Malaquias, muitas pessoas falam que usam aquele texto, né, para dizer que nós estamos roubando do Senhor quando nós não damos o dízimo. Nós precisamos entender que Israel era uma nação teocrática, ou seja, era uma nação que pertencia ao Senhor. E os responsáveis por governar aquela nação eram os sacerdotes, eram os levitas, era o templo. Eles eram responsáveis por gerir aquela nação, né? E esse mandato dos 10% era como posso dizer, um imposto que eles pagavam ali aos que estavam governando, e até para o sustento dos levitas, né? Para o sustento dos sacerdotes. Porém, nós precisamos entender que a igreja, como funciona hoje, aquele prédio, não é a mesma coisa que o templo. Nós não estamos mais debaixo da aliança, da antiga aliança, onde os levitas que ministravam ao Senhor, onde os sacerdotes que ministravam ao Senhor. Hoje você não precisa de mais ninguém para acessar ao Senhor. E aí nós entramos em outro assunto que eu quero falar em um próximo vídeo, sobre o sacerdócio de todos os santos, né? Se alguém um dia falou que é o seu sacerdote, se o seu pastor falou que é o seu sacerdote, eu quero te dizer, ele não é. O seu marido também não é o seu sacerdote. Ele é o seu cabeça. Mas o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E só Ele é que nos dá acesso ao Pai e mais ninguém. Ok? Por exemplo, o seu pastor não vai oferecer um sacrifício pelos seus pecados. Correto? Então ele não é o seu sacerdote. É aquela pessoa que canta na igreja, ela não é levita. Primeiro que nós não somos da tribo de Israel, a maioria, acredito eu. Não somos levitas, certo? Nós somos gentios. E nós não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico. Nós temos um sumo sacerdote, como está escrito lá em Hebreus, que é o Senhor Jesus. Então, o dízimo, talvez eu também faça um outro vídeo explicando melhor sobre isso. Como está em 2 Coríntios 9, eu até deixei aberto aqui, né? Está escrito, cada um contribua conforme determinou o seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes sejam acrescentada toda a graça, para que, em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Um parênteses que eu quero deixar aqui é que, por exemplo, se você ouviu que você tem que deixar de pagar a conta da sua casa ou dar uma comida para o seu filho que está precisando, para devolver, para dar o dízimo, tá errado.
Meu Deus, eu já ouvi isso e, meu Deus, infelizmente, tem muitos lobos em pele de cordeiros, né? E não é verdade. O que eu acredito é como está escrito, é que o Senhor nos dando para transbordar em todas as coisas. E eu recebi ali o meu salário, e no início do mês eu falo, Senhor, aqui está o meu salário, para onde o Senhor deseja. Eu acredito que o Espírito Santo nos direciona. Acredito sim que o dízimo, as ofertas são para que o reino de Deus venha crescer, que o Evangelho de Jesus seja proclamado em todas as nações, não só naquele prédio que você congrega, ok? Para ajuda também daquelas pessoas que precisam, e até mesmo salário, pastoral, todas essas coisas. Mas conforme está escrito, conforme propôs no seu coração, ali, acredito com a ajuda do Espírito Santo, até porque a gente não vive mais debaixo da lei, não é mais sobre uma lista de regras, mas sobre andar pelo Espírito, tá bom? Falamos sobre o dízimo e aí depois eu quero entrar agora no segundo ponto. Se você está em uma igreja em que é muito pregado sobre dízimo e oferta, no prédio ali, né? Na denominação, e não há uma prestação de contas, isso é algo bem complicado. Porque se você é membro de uma igreja, se você contribui com aquele lugar, é muito importante que haja relatórios. Porque senão a igreja acaba sendo apenas de uma pessoa. Não é o próprio pastor que deve decidir o seu salário, as contas da igreja não devem estar fechadas apenas para aquele grupo pequeno de pessoas. Se você faz parte de uma igreja, você tem total liberdade, você faz parte de uma denominação, de saber para onde está indo os recursos, o que você aplica, o que você está doando para aquela denominação, para onde está indo. É muito necessário relatórios. Nós não podemos ser ingênuos. A mesma Bíblia que fala para a gente ser mansos, para sermos não sermos maldosos, também nos diz para sermos astutos, né? Não podemos ser meninos, nós precisamos ter responsabilidade sobre aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, também, se você já ouviu que, eu fiz a minha parte, o pastor, o líder que vai prestar conta ao Senhor. Não. Nós também vamos prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Nós vamos prestar conta de como nós vivemos a nossa vida, de como nós administramos o dinheiro que o Senhor colocou nas nossas mãos. Isso é muito importante, tá? E um terceiro ponto é que, até para evitar abusos e tantas coisas que nós temos visto, sabe? Uma igreja onde uma pessoa apenas é o pastor que toma todas as decisões e que não presta conta a ninguém. Não há um presbitério que volte ali para tomar as decisões. Acaba se tornando somente uma empresa. Se esse pastor, se o líder errar, gente, desculpa, eu tô perto do aeroporto e passa avião aqui todo momento. Mas, enfim, se esse líder pecar, para quem ele vai prestar contas? Certo? Se haver um adultério, algum pecado, quem poderia tirar aquele líder? Quem poderia tirar aquele pastor? Então, a igreja de Jesus, ela precisa ser administrada de forma bíblica. Nós não podemos ser meninos e nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Nós não podemos confundir o nosso chamado de servir, que é muito importante, tá? Eu não quero excluir com esse vídeo nada disso. É muito importante você fazer parte de uma igreja bíblica, e para isso você precisa passar tempo com as escrituras, conhecendo ao Senhor. Uma igreja que preste contas, onde não seja apenas ali uma denominação onde
uma pessoa seja dona, onde não preste contas a ninguém. Precisa estar aberta, a ser sincera, sabe? Nós precisamos. Você pode ter relatório do que acontece ali. Se um líder te cobra lealdade cega, fuja desse lugar. Ok? Lealdade cega somente ao Senhor. Leal até um bandido é leal com o seu colega. Nós devemos ser leais ao Senhor, porque Ele é perfeito, o ser humano é falho. Você não deve ser leal a uma denominação, você deve ser leal acima de todas as coisas ao Senhor. Ser leal, nesse quesito, muitos querem que mesmo com o erro, você passe, vamos dizer, passe pano, esconda para debaixo do tapete. E isso tem entristecido muito meu coração, porque o que nós temos visto são pessoas que têm amado a placa de uma igreja, a placa do prédio, da denominação, naquele sistema, mais do que fazer a vontade de Deus. Então, se você também é um líder que está vendo esse vídeo, e talvez você identificou algum desses comportamentos em você. Outro ponto que eu quero abrir antes disso, um grande abuso que eu já vi, que eu já presenciei, infelizmente, até por conta de funcionar assim, eu cometi esse erro, é quando ali aquele sistema cria formas de... tão difícil falar sobre isso. De saber de todas as coisas. Então ele cria um sistema para que tudo que aconteça, tudo que for falado, chegue até o líder. E qualquer palavra que aconteça, a pessoa fica... Por exemplo, você teve uma conversa com alguém sobre algo que te entristeceu, e ele cria um sistema para que tudo ele saiba, para que dessa forma a marca da denominação fique protegida, fique tudo ali, sabe? Não pode ter grupos de pessoas muito juntos, sem alguma liderança, porque pode correr o risco, né? Das pessoas ficarem sabendo um pouco mais do que está acontecendo ali. Isso é abuso espiritual. Abuso espiritual pode acontecer com o serviço, pessoas que querem escravizar outras pessoas para que a sua denominação cresça. Eu vi e presenciei também hoje nessa questão das células, de crescimento de células, sabe? A todo custo crescer, porque infelizmente, quanto mais cresce a célula, mais pessoas. E quanto mais pessoas, infelizmente, mais dinheiro para a igreja. Nós precisamos nos arrepender. Precisa haver um arrependimento. Se você é um líder e está vendo esse vídeo, se você escravizou pessoas, talvez você tenha até começado certo, sabe? Talvez você sentiu uma vocação, o Senhor te convidando a pastorear, a liderar. Talvez você começou muito bem, mas você foi aprendendo. Foi aprendendo com pessoas, isso não é errado, mas foi aprendendo a como fazer a igreja dar certo. Como fazer, na verdade, a sua denominação dar certo, a sua marca dar certo. Modelos de igreja, mega igreja, é o que nós temos mais visto. Isso não quer dizer que o Senhor está se agradando disso. Talvez lá no começo, quando você ainda parava para perguntar para o Senhor, Senhor, é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor deseja? Ali estava agradando o Senhor, mas é tão fácil se perder, é tão fácil aprender. Se você tem amado mais a marca da sua denominação do que fazer a vontade de Deus, do que realmente amar as pessoas, você precisa se arrepender. E se você que acreditou que você estava agradando a Deus, dizendo sim para todas as coisas, e talvez era até difícil dizer não. Difícil dizer não porque, por mais que muitas vezes às vezes é falado, né? Às vezes é pregado sobre o descanso, mas na verdade não é isso que é realmente vivido. Se você ouviu que era sobre o quanto você servia, que era isso que iria agradar ao Senhor, saiba que o Senhor deseja o teu coração. Ele deseja se relacionar com você.
o Senhor deseja andar com você no seu dia a dia, no ordinário, sabe? Talvez o Senhor não tenha te chamado para um microfone para estar na igreja todos os dias. Não acredito que o Senhor chamou para, enfim, estar na igreja ali todo dia, no prédio, né? Mas o Senhor te chama para um relacionamento íntimo com Ele. Não confunda isso, tá bom? Se você é líder, é tempo de se arrepender. Eu creio de verdade que o Senhor tem chamado a igreja de Cristo nesse tempo para um arrependimento. Eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando, preparando a noiva para o Cordeiro. Por um tempo eu perdi, sendo bem sincera, a minha esperança nisso, sabe? Mas ainda há igreja bíblica, nós precisamos, conforme a Bíblia, conforme a palavra, estar servindo assim, com amor, em uma igreja bíblica, onde Cristo é o centro, não as pessoas, onde uma honra que não é bíblica é cobrada à liderança, porque nós devemos servir a todos, honrar a todos. E um parênteses aqui, que às vezes as pessoas usam aquele versículo de que aqueles que ensinam, eles são dignos de dupla honra. E a gente sim deve honrar todas as pessoas, mas nesse versículo, o que o original está querendo nos dizer é que é duplo salário, tá bom? Já começa por aí. E no reino de Deus, maior é o que serve. Meu sonho é ver pastores que não exigem uma honra que é devida ao Senhor, que querem fazer de verdade discípulos para Deus e não para eles mesmos. Para Cristo, a imagem de Cristo e não a imagem do pastor, do líder. E esse é o meu desejo, tá bom? É ver uma igreja que ame o Senhor Jesus, que não escravize pessoas e que seja sincera, sabe? Uma liderança sincera que ame o Senhor Jesus e que não queira escravizar pessoas. O servir não pode substituir o nosso relacionamento com Deus. Por isso que nós temos vivido tanto tempo de burnout, até mesmo da igreja, ansiedade dentro da igreja. Porque nós mudamos o lugar, sabe? Você ama o Senhor, adora o Senhor com a sua família. Esse vídeo tá ficando bem grande, mas eu já vou terminar. Enquanto você serve, enquanto você desfruta do Senhor, enquanto você desfruta da vida que Ele tem te dado. Nós precisamos viver uma vida com o Senhor e colocar as coisas no seu devido lugar, tá bom? Talvez você tenha ficado com alguma dúvida. Se você tem alguma pergunta também, você pode deixar aqui embaixo. Mas eu queria fazer uma oração, primeiramente, te convidar. Talvez você tenha entrado nesse lugar do muito fazer e se afastado daquilo que o Senhor nos chamou, sabe? Talvez você se sinta culpado porque você não consegue dizer mais não, até porque se você dizer, enfim, ali você sabe que tem certos olhares, uma certa cobrança. Nós precisamos diminuir a nossa agenda como igreja, sabe? Nós precisamos ter mais tempo com o Senhor. Nós precisamos ter cuidado para não cair num ativismo e não nos afastar do Senhor. Se você escravizou pessoas, se você se identificou com alguma das falas aqui, eu oro para que o Espírito Santo venha trazer clareza e te conduzir ao arrependimento, tá bom? E se você foi ferido de alguma forma pela igreja, se você confundiu o chamado do estar, de um relacionamento com o Senhor, com o chamado apenas de servir e não ter tempo para mais nada, eu quero fazer uma oração por você. Nós precisamos também olhar para nós, aonde nós temos errado. Mas eu quero orar por você. Que você possa conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. E entender que você já é filho e que você não precisa fazer mais nada, sabe?
para conquistar esse lugar. Você é filho. E a partir desse lugar é que nós vamos cumprir a grande comissão. Pai, eu oro por aqueles que talvez vão ouvir esse relato, esse vídeo. Nós precisamos da Tua graça, Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor nos lembre das palavras de Jesus, que o Senhor nos conduza a igreja, o corpo de Cristo, a maneira que o Pai desejou, a maneira que o Pai escreveu. Senhor, eu oro por arrependimento, sabe, Senhor, no coração da liderança, de muitas denominações, que tem escravizado pessoas, que têm se preocupado mais com a placa, com o nome da tua igreja, da tua denominação, do que com fazer a vontade do Senhor. Pai, perdoa todas as vezes que eles cobraram dos pequeninos algo que o Senhor não cobrou. Perdoa, Senhor, todas as vezes que eles colocaram um peso que o Senhor não colocou, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Nos conduza, Senhor, a alegria do Espírito, a vida transbordante que o Senhor nos deu para viver, no conhecer a Cristo, que essa é a vida eterna. Toca os corações, Espírito Santo. Nos ajude a entender que o verdadeiro discernimento vem a partir da palavra de Deus. Que nós não venhamos, Senhor, ser omissos com a verdade, mas em tudo honrar o Teu nome. Vem trazer cura para aqueles que sofreram, para aqueles que estão desanimados. Senhor, que cada pessoa talvez esteja perdida sem saber para onde ir, encontre uma igreja bíblica e saudável para pertencer. Em nome de Jesus. Amém. Também quero te aconselhar a mergulhar na Escritura. É de lá que vem o nosso discernimento, quando as mentiras do diabo vêm, quando a culpa sobre você vier, talvez você identificou coisas nesse lugar, nessa dominação que você está e que não fazem sentido com a verdade da palavra, e talvez você sinta culpa de deixar esse lugar, ou talvez você se encheu de tantas coisas para fazer, achando que é isso que o Senhor deseja de você. Você é responsável por gerir a sua agenda conforme a vontade de Deus. Mas saiba que Deus nunca vai te pedir algo que esteja fora da vontade dele. Toda a confusão na sua mente caia por terra, que você venha voltar para a Escritura, para a palavra, que é ela que nos direciona. Nós não somos movidos por palavras proféticas, por mais que eu creia em tudo isso. Nós somos dirigidos pela maior palavra profética, que é a palavra de Deus. Então, aqui você encontra a base para tomar as decisões da sua vida. Não é por sentimentos, não é por aquilo que você acredita, acha que vê, de tanta forma que você fica confuso e já não consegue discernir as coisas. Nós precisamos voltar para a palavra. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.